modelo padrão, que nós vamos encontrar depois, não hoje, na próxima aula provavelmente isso, nós vamos encontrar que você pode associar essa temperatura, vai existir uma energia na faixa de 246 GeV. E essa energia aqui vai corresponder a essa temperatura. Então, claro, vai depois ter que passar a temperatura do sistema de unidades naturais, né? Do sistema usual. Você vai passar essa temperatura aqui para Kelvin, por exemplo, né? Então, mas existe uma temperatura crítica acima da qual a simetria existe e abaixo da qual a simetria não existe. Então, no caso do modelo padrão, você vai dizer, é a escala de energia, ou nós vamos encontrar uma região de energia acima da qual a simetria existe, abaixo da qual não, ou existe uma temperatura. Na verdade, se associa, nesse caso, uma temperatura. Temperaturas altas, você está com muito altas energias, você espera, então se você está a muito altas energias, você não vai ver massa nenhuma, as massas se tornam desprezíveis. Então isso é a prova de que você está numa situação de simetria, todas as partículas são degeneradas de massa zero. Quando você começa a baixar muito a energia, as diferenças de massa começam a aparecer. A massa do elétron é tanto, a massa do quark T é tanto, a massa do bóson Z0 é tanto. Então as massas, se você está numa região de baixas energias, as massas já não podem ser desprezadas. Então você espera que nessa região a simetria foi quebrada. Mas agora quando você está com energia tão alta, a energia é tão alta, sabe? 10 a 16 GeVs, todas as massas são zeradas, tendem a zero frente a essa energia. Então você está na situação de simetria. O parâmetro, então, que decide na teoria eletrofraca ou no modelo padrão é a escala de energia. A escala de energia, não, vamos determinar, é 246 GeV. A gente determina ela pela constante de Fermi das interações fracas. A teoria eletrofraca é colocada em conexão com a teoria de Fermi, com o modelo de Fermi, onde a gente sabe qual é a constante medida no laboratório, a constante fraca, GF, né, 10 a menos 5 massas do próton ao quadrado, a menos 2. Com esse valor aí, você fixa a energia a partir acima da qual existe a simetria e abaixo da qual a simetria existe. Então vamos lá. Então nós espero que... outra coisa, eu não vou ficar fazendo detalhes assim, de cálculo algébrico aqui, porque isso aqui é expansão de polinômio em torno de um mínimo. Quem quiser ver mais detalhes sobre quebra espontânea de simetria e mecanismo de Higgs, o meu curso de eletromagnetismo está no Professor Global. O curso de eletromagnetismo de 2014, eu faço algumas aulas sobre quebra espontânea de simetria e mecanismo de Higgs. No curso de teoria eletrofraca, dos semestres anteriores, mas inclusive do semestre de 2015, no ano passado, 2015, eu também faço bastante detalhes sobre a discussão da quebra espontânea de simetria, o seguinte, o que eu estou mais ou menos dando hoje, só que eu dou com mais detalhes. Então, isso aí vocês encontram, né? Quebra espontânea de simetria e mecanismo de Higgs, tem esses cursos aí de eletromagnetismo do professor Global. Bom, então a ideia da quebra espontânea da simetria, para nós, é isso. A simetria não é perdida. Isso é fundamental, porque existe muita confusão na literatura, às vezes na cabeça até das pessoas, de achar que a gente usa a terminologia, a simetria é quebrada espontaneamente. Mas ela não é verdadeiramente quebrada, ela está no Lagrangiano o tempo todo. Ela só é quebrada no estado fundamental. É só pensar no problema do oscilador harmônico. Imagina que a gente tenha vamos pegar um oscilador harmônico. Imagina que a gente tenha esse potencial aqui, no meio de Kx2, mais um termo anarmônico, mais π, vamos dizer, sobre 4x4. Imagina que a gente tem esse potencial aqui. Primeira historinha, para o potencial ser bounded from below, aquelas coisas, K pode ser positivo, como K pode ser negativo, né? Quer dizer, claro, uma constante de mola negativa não é isso que a gente está falando, isso aqui é uma constante de restauração. Mas vamos supor que K seja positivo e π positivo. Então nós temos esse potencial aqui. Então, tem simetria que x que vai em menos x, o potencial é simétrico de x que vai em menos x, sim, sem problema. E o estado fundamental é x igual a zero. O estado de é x igual a zero é simétrico, zero vai em menos zero, zero igual a menos zero, beleza. Mas suponhamos que K seja negativo, para poder ter um potencial limitado inferiormente, como a gente fez já a análise, né? A única possibilidade de ter um bound inferior é esse ser negativo e esse ser positivo. Se for negativo, o potencial fica unbounded. Se o K for negativo e o π for positivo, ele adquire essa forma, né?
Então, o potencial é invariante sobre x que vai em menos x? Sem problema nenhum. Só que agora a gente tem uma configuração, que o meu sistema vai estar uma posição de equilíbrio estável aqui em x0. Então, eu vou dizer x é x0 mais um certo ΔX. Vou chamar de y. Y mede o quê? A oscilação em torno de x0. Né? Quanto ele vai oscilar em torno de x0. Se eu colocar isso no potencial, o potencial continua sendo simétrico. A invariância de x que vai em menos x não foi perdida. Agora, se eu escrevo, vou apagar aqui um instantinho só. Se nós escrevemos esse potencial em termos de y, vamos dar uma olhadinha só aqui. Então, esse termo aqui vai ficar 1 meio de k. Deixa eu escrever rapidinho. x0 ao quadrado, mais 2x0y, mais y2. Vou pegar esse termo aqui, mais π sobre 4. x0 à quarta, mais 4x0 à terceira, y, mais 6x0 ao quadrado, y2, mais 4x0, y3, mais y4. Tudo bem. Aí a gente vai olhar esse potencial. Isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Então não importa. O potencial pode sempre ser definido a menos de uma constante. Termo linear em x, em y. Kx0 mais xx0 à terceira vezes y. Isso aqui é justamente a condição de mínimo. Se eu derivar isso aqui, vai dar kx mais xx3 igual a 0. O mínimo satisfaz exatamente essa condição. É claro que o termo de mínimo, né, a derivada primeira tem que ser 0. Então esse termo aqui desaparece. E esse termo desaparece. Aí eu vou olhar então, beleza, então vamos olhar o meu modelo do ponto de vista da coordenada que mede a flutuação. A coordenada que vai ser quantizada. Não é a coordenada clássica x, mas é a coordenada que mede a flutuação em torno da configuração de mínima energia. Vai ser 1 meio de kY2 mais 3 meios de psi x0 ao quadrado y3. Não, y2, né? Então tem isso tudo junto. 1 meio de kappa mais 3 quartos de psi x0 ao quadrado y2 mais psi x0 y3 mais psi sobre 4 y4. Então, se a gente agora olhar o sistema do ponto de vista da coordenada verdadeira, que é a coordenada que mede a flutuação, a simetria y menos y foi perdida. E o estado de mínima energia, que é esse aqui, por exemplo, né? Se eu tomar x0 igual a isso aqui, que isso aqui seja o meu x0, então esse x0 é diferente. x0, se eu fizer a simetria de x que vai em menos x, que é a invariância desse lagrangiano, desse potencial, x que vai em menos x é invariância, mas x0 não vai em menos x0. Quer dizer, se x0 for transformado, x0 vai em menos x0, então uma invariante, x0 não fica invariante. E aí o y também perde essa simetria. Mas o lagrangiano original é esse. Quer dizer, se eu fizer x0 que vai em menos x0 e y que vai em menos y, isso é a mesma coisa que fazer x que vai em menos x. Então, a simetria está lá. Ela está escondida no lagrangiano. Então, está aqui. Isso aqui é o mecanismo de Higgs. É exatamente isso aqui que é o mecanismo de Higgs. A gente pode botar isso na física do oscilador harmônico. Então, vamos olhar isso aqui. Deixa eu reescrever isso aqui, por gentileza. Rapidinho só. Então, ficou só botar o meio. Se eu não errei em cálculo, né, nessas configurações, nesses cálculos aqui, que dá realmente um fator 3 meios, né? É 1 meio de kappa, isso? Mais 3 meios, é isso mesmo, né? 3 meios de psi x0 ao quadrado. Tudo isso aqui vezes y2. Mais psi x0 y3. Mais psi sobre 4 y4.
Muito bem, então o potencial nessa situação, agora se eu olhar o modelo, não do ponto de vista dessa origem, mas daqui, eu perdi a simetria. Mas a simetria, na verdade, está escondida aqui. Eu fiz isso aqui, eu me disse que x é x0 mais y. Se eu olhar para essa coordenada, eu não vejo a simetria. Mas se eu olhar para essa coordenada, eu vejo a simetria. A simetria está aqui. Agora, o x0 não é invariante, e nem o y, quer dizer, nem a formulação em termos de y é invariante, porque gera esse termo aqui que quebra a simetria de paridade. Então, a simetria de paridade foi quebrada espontaneamente pelo vácuo, que x0 transformado é menos x0. Então, isso aqui não é invariante. Tá certo. Agora, qual é o por que está me sobrando aqui? Mas onde é que eu posso, se eu não estou trabalhando nessa situação, no laboratório eu não tenho Lagrangiano. Eu tenho as flutuações, eu tenho um jogo de parâmetros. Os parâmetros vão dar as grandezas físicas, posso tirar calor específico, posso tirar magnetização, ou numa física de partículas, posso tirar seção de choque, amplitude de decaimento de partículas. Eu tenho grandezas físicas que dependem dos parâmetros da teoria. Agora vamos olhar uma coisa. Quem é x0? Vamos minimizar aquele potencial. Kappa x0 mais psi x0 a terceira é igual a zero. Então, x0 igual a zero, a solução mas claramente essa solução de massa. Já que o kappa é negativo, o psi é positivo. Então, a solução que me interessa é essa aqui. x0 igual a menos raiz quadrada de kappa sobre psi, né? Mais ou menos. Raiz de menos kappa, perdão. Então, kappa é negativo, então, porque está na raiz é positivo, tudo bem. Vamos escolher esse mínimo. Nós escolhemos esse mínimo, mínimo da direita. Escolhemos esse mínimo aqui. Então, vamos ver essa grandeza aqui. Ó. O meio de kappa, x é o meio de kappa, mais 3 meios de psi x0 ao quadrado, que é menos kappa sobre psi. Então, no final do dia, isso aqui está dando para mim 1 meio menos 3 meios, né? Que vai dar menos. Aqui é um quadrado, não é isso? Quadrado. Então, aqui fica menos kappa sobre psi, tá certo? Então, esse psi cancela com esse psi, vai ficar 1 meio de kappa menos 3 meios de kappa, que dá menos kappa. Então, mas kappa é negativo, então menos kappa é positivo. Então, ó, esse cara aqui vale menos kappa. Então, agora eu tenho uma situação física. O termo, vamos dizer assim, o termo harmônico mesmo, ele é positivo. É como se fosse uma constante de mola positiva. Ao passo que aqui não. Aqui o K é negativo. Aqui o K é positivo. Então, isso aqui pode descrever uma boa frequência. Frequência raiz de K sobre M. Então, é uma frequência. Se é uma frequência, significa que eu tenho realmente uma verdadeira oscilação. Não tem uma constante de mola. Se a frequência é raiz de K sobre M e meu K é negativo, eu tenho uma frequência puramente imaginária. Então, a oscilação é elevada em ômega t, vai ficar elevada a menos ômega 0 t. Então, meu sistema não oscila, ele decai com o tempo. Tem um tempo de duração de relaxação muito curto. Ao passo que agora não, a constante de oscilação é positiva, então o meu sistema realmente está oscilando. Mas vamos observar o seguinte, olha só aqui o que está acontecendo. Deixa eu apagar isso aqui. Aí vamos olhar para esse coeficiente aqui, que é psi, a terceira, vamos botar psi, vezes x0. Nós escolhemos psi, nós escolhemos x0 igual a raiz quadrada de menos k sobre psi. Então a gente pode escrever esse parâmetro psi x0 como sendo raiz quadrada de menos k psi. Então esse parâmetro aqui é a raiz quadrada de menos k psi. E aqui eu tenho uma constante de acoplamento, o acoplamento quártico, que é psi. Então o que a gente pode observar? A gente pode observar, eu posso escrever isso aqui do seguinte modo, 1 meio e botar aqui um menos 2k. Então o termo de restauração, o termo harmônico, é menos 2k. Esse termo aqui é psi. O que eu estou observando? Que o termo cúbico, ele não é aleatório. Existe uma relação entre esse coeficiente e esse coeficiente. Eu poderia até dizer o seguinte, que o termo cúbico, vamos dizer que esse parâmetro aqui, eu chamasse esse parâmetro aqui de um parâmetro alfa.
Então, eu estou dizendo, o parâmetro cúbico, o parâmetro que dá o termo anarmônico cúbico, que quebra realmente a simetria de paridade, ele tem constante de acoplamento alfa, ele tem um parâmetro alfa. Esse parâmetro alfa é raiz quadrada de menos k psi. Se eu levar alfa ao quadrado é menos k psi. Quem é k? K é 1/2, o k é menos 1/2 do parâmetro harmônico. Vamos dizer, o parâmetro harmônico é menos 2k. O parâmetro harmônico é menos 2k. Então, menos 2k vou botar aqui k, né? Então isso aqui é k, menos k. E o psi, bom, está tudo aqui. Estou chegando a essa relação aqui. O que eu estou mostrando? Que o parâmetro harmônico e o parâmetro de quarta potência, o parâmetro anarmônico psi4, eles combinados dão esse parâmetro. Quer dizer, esse parâmetro não é um parâmetro aleatório. Existe uma relação entre esse coeficiente e esse. O termo cúbico não é solto. Então, isso mostra que, se nós formos fazer uma física olhando para essa situação, que é a situação que eu vou ver no laboratório, o que eu vou ver no laboratório são as flutuações do sistema em torno da posição de equilíbrio. O sistema vai flutuar. Num acelerador de partículas, o que eu estou vendo são partículas que foram criadas a partir do vácuo. Então, isso aqui pode estar me dando relação entre massas e constantes de acoplamento. Então, a gente está vendo o seguinte, que esse termo, numa teoria de campos de partícula, isso aqui seria um termo de massa. Eu teria a massa da partícula, que é o termo φ2, que é o termo quadrado. Então, eu teria a massa da partícula ao quadrado, que é esse termo aqui, vezes o termo de interação quártica, que é psi, ele está me dando o parâmetro de acoplamento, vamos dizer, cúbico. Então, eu começo a criar relações entre massas e constantes de acoplamento do modelo. Isso aparece como consequência da quebra espontânea de simetria. Então, a quebra espontânea de simetria, a nomenclatura é essa, mas ela é meio tendenciosa, porque, na verdade, a simetria está escondida. Ela não foi perdida, ela está aqui, ó. Se o cara quiser voltar às origens, ele não quebrou a simetria. Ele apenas não está vendo a simetria porque ele está usando a variável certa do problema. O problema pede que eu estude não a variável x, mas a variável y. Se eu vou para o laboratório, eu vou ver meu sistema oscilar na coordenada y. Então, esse é o grau de liberdade físico verdadeiro. Se eu for fazer mecânica quântica aqui, eu não vou impor que x comutador p igual a 0, eu vou impor que y comutador py é igual a IH cortado. A minha coordenada quântica é o y, que está flutuando. Então, nessa coordenada eu não estou vendo a simetria. Ela está escondida. Mas onde ela está escondida? Nas relações entre parâmetros. Meu acoplamento cúbico, meu acoplamento quártico. Na minha teoria original, eu só tenho acoplamento quadrático e quártico. Eu não tenho acoplamento cúbico. Apareceu um acoplamento cúbico por causa da quebra espontânea de simetria. Mas ele não é aleatório. Ele está guardadinho, ele está fixado pelos outros dois parâmetros originais. Então, o sinal de uma quebra espontânea de simetria é isso. Os parâmetros são aleatórios. Como eu falei com vocês na aula passada, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula. Por exemplo, nós vimos na aula passada, o acoplamento, nós não começamos a botar a coisa agora no modelo padrão, mas a gente já está vendo o seguinte, ó, aqui eu vou produzir massa de campo gigante. Então aqui vai aparecer um termo, se isso aqui flutua em torno do vácuo, então esse meu φ vai ser um V mais uma flutuação. É essa flutuação que eu vou medir, que é o campo de Higgs. Isso aqui é uma configuração de vácuo. Então vai surgir um termo ali que está me dizendo o seguinte, que V2 é a massa do bóson de Gay de B ao quadrado. Aí se eu for olhar para esse cara aqui, eu vou ver que G' ao quadrado, Yφ ao quadrado, vai fazer o papel da massa do Y, a massa do Y. Se a gente olhar o acoplamento de Yukawa, que é elétron right, e aqui o acoplamento de Yukawa Y-til, a gente vai ver que a massa do elétron é Y-til vezes G. E aí a gente vai começar a ver que tem relações interessantes. Aí aqui tem um V2. Então a gente começa a ver que a massa desse, dividido pela massa desse, não é qualquer
é G2 sobre G' ao quadrado dessa cara. A massa desse cara aqui, eu posso expressar em função da massa do elétron. A massa do B ao quadrado, eu poderia colocar aqui, o V é a massa do elétron sobre Y tilde. Então, G2, massa do elétron ao quadrado, sobre a constante de acoplamento Y tilde ao quadrado, é igual à massa do bóson B ao quadrado. Então, a gente começa a ver que tem uma porção de relações de massa, constante de acoplamento. Então, isso é o sinal da quebra espontânea da simetria. Então, a quebra espontânea da simetria, essa nomenclatura é padronizada, mas, na verdade, pode-se usar simetria escondida. Tem um físico, né, que ele era muito famoso nos anos 70 e 80, depois ele foi já um pouquinho ficando mais velho, né, ficou um grande professor, mas não passou a ser, não era mais uma popstar como ele era na década de 70 e 80, que era o Sidney Coleman, de Harvard. O professor Coleman, nas aulas dele, não foi que foi 82, foi no ano que ele chamava de Hidden Symmetries. Então, ele deu uma série de aulas muito bonitas na Trieste, né, onde ele trabalhou bastante com a gente a questão das simetrias escondidas. Que, na verdade, é a quebra espontânea da simetria. Ele usava essa nomenclatura porque ele gostava de dizer a simetria realmente não foi perdida. Por exemplo, quem faz teoria quântica de campos e mostra que uma teoria de gauge normalmente é renormalizável. Se houver quebra espontânea da simetria, a quebra espontânea da simetria não altera a renormalizabilidade. A simetria, depois que é quebrada espontaneamente, ela continua renormalizável. Por quê? Porque, na verdade, a renormalizabilidade está no lagrangiano. A gente olha a renormalizabilidade dos parâmetros do lagrangiano. E a simetria quebrada espontaneamente, ela não foi quebrada no nível do lagrangiano. Ela foi quebrada a nível de estado. É o estado fundamental que quebra. Mas no lagrangiano ela está aqui, ó, desde o início. Eu fiz tudo que eu fiz com Y. Mas a memória original da teoria está aqui. Eu tenho dois parâmetros. Esse parâmetro terceiro que apareceu, ele é um intruso. Ele é fictício. Na verdade, o parâmetro que apareceu aqui é uma mistura desse com esse. Que já era o que estava aqui. Então, a quebra espontânea da simetria, ela não introduz mais parâmetros. Então, se a teoria é renormalizável antes da quebra da simetria, significa o quê? Que você conseguiu acomodar todos os infinitos nos parâmetros da teoria. Se ela é quebrada espontaneamente, não vão aparecer parâmetros novos. Vão aparecer novos, entre aspas, porque são combinação dos antigos. Mas os antigos já acomodaram a renormalização. Então, sem fazer cálculo nenhum, a gente pode garantir que a quebra espontânea da simetria não altera o caráter de renormalizabilidade da teoria. Se ela era renormalizável com a simetria exata, ela vai ser renormalizável com a simetria quebrada espontaneamente. Por quê? Quebrada espontaneamente significa escondida. Ela está aqui, no lagrangiano ela não saiu. Então, essa discussão ficou um pouco na literatura, quando a renormalização das teorias exatas, né, quando Toft e Veltman mostraram a renormalização das teorias de Mills, em 72, depois, em 73, Brezin-Justin na França, B.W. Lee na Coreia, essas pessoas mostraram, Salan, Strassi em Trieste, mostraram que se a simetria é quebrada espontaneamente, a renormalizabilidade não é perdida. Eles fizeram os cálculos, vamos dizer, rigorosos, mas não precisava nem fazer, você já sabia que tinha que ser. Porque a quebra espontânea da simetria não gera novos parâmetros, ela aparece em parâmetros que são combinação dos antigos. Então, se renormalizou antes, renormaliza depois. E a gente pode também pensar da seguinte maneira: o que a quebra espontânea da simetria faz? Ela gera massas. Mas o que é o problema da renormalizabilidade? O problema da renormalizabilidade é olhar a teoria no setor ultravioleta, que são energias muito altas. Se você está trabalhando com energias muito altas, você começa a desprezar todas as massas da teoria. Então, para energias muito altas, que é onde a renormalizabilidade se faz ver, você, na verdade, regenerou a simetria, porque as massas são todas zeros. Então, você não deve esperar que, se quebrou a simetria espontaneamente, você perdeu a renormalizabilidade. Existem problemas, sim, que fazem com que a renormalizabilidade seja perdida. Por exemplo, quebra explícita, a quebra por anomalia,
Então, anomalias podem quebrar uma simetria que era renormalizável. Uma simetria, quer dizer, anomalias quebra a simetria, e a teoria que era renormalizável, se ela tem anomalias, ela perde a renormalizabilidade. Então, essa discussão é muito clara no contexto das simetrias quebradas espontaneamente ou das simetrias escondidas. A simetria está no lagrangiano, mas não está nos estados. Você, no laboratório, só vai ver a simetria mediante regularidades em algumas medidas que você fizer. Por exemplo, vai relacionar a seção de choque para um processo com outro processo, esses processos começam a estar ligados porque as constantes de acoplamento começam a se relacionar. Então, eu já estou quase acabando. Essa é a ideia, então, do mecanismo de Higgs e da quebra espontânea da simetria. Eu acho, por exemplo, assim, que num curso de graduação, se você quiser estudar o mecanismo de Higgs, quebrar, explicar o que é quebra espontânea da simetria, não precisa fazer teoria quântica de campo, basta pegar o problema do oscilador harmônico. É só pegar o problema do oscilador harmônico unidimensional mesmo. Tem um termo de massa e tem um termo do potencial. Aí imagina que a gente introduz um potencial desse tipo. Potencial harmônico e um termo anarmônico. E aí é um problema de física, postos de potencial da física 1. Só que com a diferença agora, a constante K pode ser negativa, então ela não é necessariamente uma constante de mola, mas é uma constante de restauração de algum problema, que pode ser flutuação em torno de um potencial, de um mínimo de um potencial, mas não importa. Esse problema aqui, a simetria do problema é essa simetria, x que vai em x' igual a menos x. Então essa transformação deixa o lagrangiano invariante, então eu tenho uma simetria, não é contínuo, mas tudo bem. Lagrangiano L de x é igual ao lagrangiano L de x'. Quando que é tudo par, potência par. O estado de... Aí se o K é positivo e o Xi é positivo, o mínimo é trivial. Aí vamos fazer a K positivo, Xi negativo. A gente só sabe que para ter potencial, para o meu sistema poder ter oscilações estáveis, é preciso que o K pode ser K negativo e o Xi positivo. O Xi nunca pode ser negativo, senão ele puxa o potencial todo para baixo. Então, nessa situação, K negativo, Xi positivo, nós agora temos um mínimo x0, que vai ser raiz quadrada de menos K sobre Xi, mais ou menos, na verdade. Tem dois mínimos. Então, agora perdi a simetria. E aí eu agora vou reescrever o meu sistema desse modo. E aí vou ganhar no meu lagrangiano de x, eu vou passar, vou ganhar, isso aqui é um lagrangiano de x0 mais y, que aí em termos de y é um outro lagrangiano, é um lagrangiano L til de y. Aí esse lagrangiano L til, ele já não tem a invariância sobre inversão, a paridade foi perdida. Por quê? Porque o ground state, o estado de mínima energia, quebrou. E aí a gente vai ver, beleza. Essa constante aqui é negativa, ela agora nessa situação ela fica positiva, nós vimos, né? Então o meu sistema realmente flutua, ele tem realmente oscilações genuínas em torno da posição x0, e aparece um novo termo de interação, um novo termo do potencial, um outro termo anarmônico, mas esse termo não introduz parâmetros novos. A teoria está toda construída aqui, na situação de simetria. Quer dizer, a teoria, na sua versão simétrica, ela controla completamente a descrição a descrição na fase não simétrica. Está claro o conceito? Então é isso aí é o mecanismo de Higgs. Tá? Então, a gente na próxima aula vai ver como é que aparece o bóson de Goldstone e por que numa teoria de Gauge esse bóson de Goldstone não persiste. Entendeu? Mas não é preciso ficar expandindo o potencial e fazer tudo aquilo é um cálculo algébrico, né, de polinômio, barato. Aquilo não é quebra espontânea da simetria. A quebra espontânea da simetria é esse conceito. É olhar uma teoria do ponto de vista do setor de escalares, zerar todos os campos com spin, zerar todos os termos de derivada, minimizar o potencial e ver se o mínimo é trivial ou não. O mínimo quebra as simetrias ou não. Pega esse mínimo e eu flutuo os campos em torno desse mínimo. A teoria que eu quero estudar fisicamente é aquela que tem as flutuações em torno do mínimo. Acabou-se. E aí a gente vai ver o que vai acontecer na próxima aula, com as massas aqui, com as massas aqui, com as massas lá. Aí tem a discussão do gauge renormalizável, tem a discussão do gauge unitário. Eu vou fazer aqui no curso
a discussão do gauge unitário. Nas aulas, né, dos anos anteriores, como eu não vou ficar repetindo, porque já está dado lá, e no curso de eletromagnetismo de 2014, no curso de eletromagnetismo de 2012, eu discuto em detalhe o gauge renormalizável também, que é bom saber uma vez na vida. Mas na prática, todo mundo que trabalha, faz cálculo no LHC, faz medida no LHC, a gente está sempre trabalhando com o gauge unitário. A gente vai trabalhar com o gauge, a gente vai discutir isso. O que é gauge unitário e o que é gauge renormalizável. Mas o gauge unitário é o gauge onde a gente vê o espectro físico das partículas que a gente quer detectar. Então, acredito que hoje tenha dado para passar para vocês assim, esse mínimo que eu considero importante do conceito, né? Da ideia do que é uma quebra espontânea de simetria. Existem outros mecanismos, nós podemos ter quebra dinâmica de simetria, quebra explícita de simetria, quebra de simetria por anomalia, quebra de simetria por redução dimensional. A gente então pode ter alguns modos diferentes de quebrar simetrias, né? Mas o modelo padrão, ele se vale da chamada quebra espontânea de simetria. Em outros modelos, por exemplo, a gente pode ter quebra dinâmica na QCD, para gerar, por exemplo, a massa. Não a massa dos quarks. A massa dos quarks a gente vai ver na próxima aula. A gente gera pelo mecanismo de Higgs, pela quebra espontânea da simetria. Mas depois, quando os quarks se combinam para formar os prótons e os nêutrons, essa formação de partículas hadrônicas a partir dos quarks, o mecanismo de quebra já não é mais quebra espontânea, é uma quebra dinâmica. Então, aí tem outro mecanismo de quebra que também gera massa, que é a quebra dinâmica da simetria. Nas teorias de cordas, por exemplo, a gente tem um fenômeno de geração de massa a partir da quebra da simetria feita por geometria. É uma quebra geométrica da simetria. Então, tem vários padrões de quebrar a simetria, né? Agora, o modelo padrão, ele se vale do mecanismo da quebra espontânea de simetria. Então, as características são essas. Então, tudo que nós discutimos até agora aqui na nossa teoria eletrofraca e que nos levou a um dublete de Higgs, né? Então, como a gente falou hoje, a gente necessariamente precisa trabalhar com Higgs no dublete. Por trabalhar com Higgs no dublete, nós não podemos ter termos φ3. Então, o nosso potencial de Higgs é inteiramente φ2 e φ4. Então, isso abre claramente, né, a quebra espontânea da simetria. E aí a gente pode trabalhar numa fase em que o μ2 era negativo e na fase em que o μ2 é positivo e negativo. Essa fase não é interessante, nós já vimos, porque o campo é a própria flutuação, ele não tem configuração de ground state, então não tem, todo mundo continua sem massa, só tem termo de interação. Agora, quando o campo flutua em torno de uma configuração não trivial, essa interação e a outra que eu apaguei aqui embaixo, elas vão gerar massa para os bósons vetoriais intermediários e vão gerar as massas dos quarks, das partículas fermiônicas. Então, numa teoria, no modelo padrão, todo mundo começa sem massa. E o mecanismo de Higgs vai gerar tanto a massa dos bósons vetoriais, quanto a massa dos leptons, quanto a massa dos quarks, deixando apenas o fóton e o neutrino sem massa. Nós vamos ver exatamente por que o fóton e o neutrino ficam sem massa, porque a interação deles com o bóson de Higgs desaparece. Vamos ver por que ela desaparece, por causa da simetria. SU2 por SU1 que foi quebrada. Mas no final do dia a gente vai ver que o vácuo da teoria eletrofraca não quebra uma simetria, vai sobrar uma simetria para nós. E a simetria que vai sobrar para nós é a simetria gerada pela terceira componente do isospin fraco mais a hipercarga fraca. Essa combinação aqui gera um gerador, ela vai gerar uma transformação que deixa o vácuo invariante. Então aquele φ0 que quebra SO2. Então ele quebra I1, quebra I2 e quebra I3. Quer dizer, I1, I2 e I3 atuando no estado do Higgs fundamental, que é diferente de zero. Uma quebra de simetria significa que os geradores não podem ser zero atuando naquele estado. A quebra da simetria é isso. A simetria é isso aqui, exponencial de alfa gerador. Se isso aqui está atuando no vácuo e está deixando o vácuo invariante, é porque esse gerador atuando no vácuo dá zero. Agora, então, quer dizer, G de φ0 é igual a zero. Isso garante essa igualdade, ou seja, o vácuo é invariante por essa transformação de simetria. Agora, se o G φ0 é diferente de zero, isso aqui é diferente do φ0. Então,
Nesse caso aqui, o vácuo não é invariante pelo gerador. Então, o critério que a gente tem para ver se a simetria foi quebrada ou não é ver o gerador da simetria atuado no estado de mínima energia. Se o estado de mínima energia for aniquilado pelo gerador daquela simetria, a simetria é exata. Se for diferente de zero, a simetria é quebrada, porque o estado de vácuo deixou de ser invariante. Então, na teoria eletrofraca, a gente vai ver que os 3 geradores de SO2 quebram o vácuo. O gerador Y também quebra o vácuo. O que sobra no final do dia? Mas a gente vai mostrar que I3 mais Y sobre 2, atuando no vácuo, deixa o vácuo exato. Ou seja, o vácuo é invariante por uma transformação desse tipo, exponencial de um parâmetro ômega, e esse gerador é I3 mais Y sobre 2. Essa transformação deixa o vácuo invariante. Então essa simetria não é quebrada. Eu quebro todo o SO2, quebro o 1, mas uma combinação de SO2 com 1, que é essa específica, deixa o vácuo invariante. E a gente vai ver que essa combinação aqui corresponde exatamente à carga elétrica. Então, a carga elétrica é quem sobrevive de todo esse cataclisma de simetrias quebradas. Então, aí fica tudo certo. É o que a gente quer. Aí, por isso, o fóton permanece sem massa, o neutrino permanece sem massa. Então, nós vamos apurar esses detalhes na próxima aula. Para mim, o importante não é o cara saber fazer cálculo, todo mundo sabe, porque é cálculo algébrico, é só elevar a quarta, o máximo de dificuldade é elevar a quarta potência, que é a de mais difícil na quebra, no mecanismo de Higgs aqui. A questão é compreender os conceitos, o que está em jogo, né? O que eu meço, essa física que eu acho que é importante vocês terem em mente. Tá? E também desenvolver a habilidade, né, de pegar uma situação e já, claro, ninguém vai fazer isso da noite para o dia, mas tentar desenvolver esse feeling, né, de bater o olho assim, tocar à primeira vista, né? Bater o olho e dizer, quebrou, não quebrou, vai quebrar, por isso a gente tem esse tipo de habilidade importante pessoas da nossa área desenvolverem, né? Então é aquela coisa de aprender um pouco à primeira vista, não é preciso fazer todos os cálculos, estudar 10 anos para tocar uma coisa. Você basta, olhou, já pega o espírito da coisa e vai. Para isso a gente precisa treinar. E para treinar a gente tem que passar pelo período de exercitação. Então é um pouco, façam esses exercícios assim, tentem criar exemplos vocês mesmos, né? É importante a gente construir exemplos, né? Faz um toy model aí de brincadeira, de uma simetria, ver como é que ela pode ser quebrada ou não, inventa uma coisa complicada, bota no meio, né? Tem que aprender a desenvolver um pouco esse feeling, né? Só isso que eu queria passar para vocês. Então quem quiser ver um pouco mais de detalhe, as referências do curso eu já tinha deixado, né? O livro do Cheng Li, que é muito bom. O artigo que eu tinha deixado no início do curso também, a referência do Abrams and Lee, o Physics Reports, eu acho que é o Physics Reports 9, isso, do Abrams and Lee. O livro do Predazzi e outros livros aí, quer dizer, tem muito material bom sobre isso. A minha única crítica é que poucos livros descrevem bem o aspecto físico. Muitas vezes o livro pega o modelo, minimiza, expande, faz isso, faz aquilo, você faz os cálculos todos, mas você não sabe muito bem o que está em jogo. O que eu acho que é importante é vocês entenderem o que está acontecendo. Os cálculos são muito simples, que é só elevar, é só potência, é só jogo de polinômio e minimização. A questão é entender o que está acontecendo. Os aspectos, nós vamos aprender na aula também, tem um aspecto muito sutil relacionado ao campo de Higgs, que é quando um campo realmente ele é campo da teoria de campo ou ele simplesmente é um mero espectador. Então nós vamos ver na aula que vem que a simetria vai dizer para nós que dos 4 componentes complexos do campo de Higgs, apenas uma sobrevive. O Φ é completamente irrelevante e a parte imaginária do Φ0 é completamente irrelevante. Então por isso que no LHC se mediu um Higgs neutro e não 3 Higgs. Nós olhava para o modelo padrão aí, a gente dizia, tem o Higgs Φ+, tem o Higgs Φ0, tem 4 escalares aí. Parte real imaginária do Φ+, parte real imaginária do Φ0. Então tem 4 escalares. Por que eu só medi um Higgs? Porque na verdade 3 escalares estão no Lagrangiano, mas estão enganando a gente. Eles estão lá, mas eles não estão lá. A simetria mostra que eles não são campos físicos. A gente vai poder eliminar por causa da quebra espontânea da simetria. A quebra espontânea da simetria é um dispositivo muito interessante, que ela controla a física do teu problema. Ela inclusive vai dizer, ó, cuidado com o seu campo de Higgs. 4 campos é uma miragem. Que tenha um campo. Procure os outros 3 e manda embora. Como?
escolhendo o gauge unitário. Então vamos ver fazer isso na próxima aula. Bom, acabou-se. Próxima aula. Semana que vem, como eu falei, segunda-feira eu estou fora. Então, acho que o Sebastião, graças a Deus, as coisas para o pai dele estão melhorando. O pai dele parece que amanhã, se Deus quiser, sai do UTI, já tirou os aparelhos respiratórios hoje, então ele começa já a pensar na volta. Mas, de qualquer maneira, ele já liberou o curso para o período de verão. Vocês receberam o e-mail no domingo, né? Então, essa semana, amanhã não vou poder dar aula que eu tenho amanhã eu tenho UF. Quarta-feira, eu posso dar essa aula, que vou antecipar a aula de segunda-feira, na verdade. Não vou nem usar a aula do Tião, que eu também não estou em condição, porque semana que vem eu tenho 2 viagens, tem Cuiabá e Viçosa, mas eu vou dar aula sexta. Provavelmente na semana que vem eu posso usar quinta-feira, que é o dia que eu vou estar no Rio. Eu chego de Cuiabá quarta, ou eu dou aula quarta à noitinha, eu vou ver os horários direitinho, acho que eu chego de Cuiabá de tarde, não sei, vou ver lá direitinho. Então, essa semana eu vou precisar de 2 horários de vocês. Então, eu vou pegar com vocês quarta-feira, 6 horas de novo, tá bom? E faço até às 8, para pelo menos antecipar a aula de segunda-feira e a gente fechar essa parte. Porque tem uma parte do curso também que não adianta eu ficar fazendo no quadro, já está nos livros e está no meu curso. Então, eu vou sugerir a vocês que certas coisas vocês vejam o curso de 2012, que foi um curso mais completo, e o curso de 2015, de interações eletrofrágicas. E aí eu vou já passar para a parte final, que eu acho que é importante, que é a parte de matriz de CKM, Kobayashi Maskawa. Eu queria esse ano explorar um pouco mais física de neutrinos. Queria jogar um pouco mais de ênfase nos neutrinos, porque no modelo padrão, o neutrino é um pobre miserável sem massa. Mas a gente sabe que essa situação já não é mais verdadeira. Então eu queria explorar um pouco com vocês a questão das oscilações de neutrinos, tá bom? Então, se Deus quiser, quarta-feira, se ninguém puder vir, Tchalca pode vir. Então você pode gravar, então, se vocês estão liberados, tá bom?